Se livrando do preconceito, nos abrimos para descobrir que naquilo em que se instaurou tanto medo, pode haver um outro efeito. Sendo assim com a cannabis, é que eu te convido a nos escutar e desvendar os mitos que giram em torno dessa planta. Eu sou a Maria e nesse episódio de hoje, do nosso podcast Dose Canábica, vamos ver o outro lado dessa planta. Tudo bem, professora? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite para participar do podcast. Eu é que agradeço. Estamos aqui com a doutora Cristiane Pegorari. Poderia se apresentar? Bom, eu sou Cristiane Pegorari Conte, sou professora de Direito Penal e Processual Penal da PUC de Campinas e também advogada criminalista. Perfeito. Então, como eu havia dito, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a cannabis medicinal, né? E hoje a gente vai tratar de aspectos penais relacionados a essa planta, ok? Então, hoje, a cannabis, ela é uma planta de cultivo proibido no Brasil, né? Não faz tanto tempo em que a gente teve a mudança de uma substância proibida para uma substância controlada. E a partir ali de 2020, 2022, a gente começou a ter o acesso dessa planta também com 0,2% de THC. Isso faz o quê? Uns 5 anos, né, desde a primeira permissão, e ali de 2020 com 0,2 de THC mais outros canabinoides. A gente tem uns 3 anos, né? Então, não faz tanto tempo assim. E eu gostaria de que a senhora nos explicasse sobre como que essas proibições relacionadas a essa planta, principalmente no cultivo nacional, impactam na acessibilidade. Bom, nós tivemos, como você mencionou, algumas regulamentações que surgiram, que são relativamente recentes, que autorizam importação desses produtos, fabricação. O problema é que, apesar dessas autorizações terem vindo, isso ainda implica num custo bastante considerável para a pessoa que necessita da utilização ali do extrato vindo da cannabis ou do medicamento feito a partir da cannabis. Então, não é incomum que hajam ações propostas por aqueles que precisam daquela substância para obterem uma autorização para cultivo, plantio, enfim, da planta, né? Para que haja ali o cultivo da planta e para que então possa se extrair ali a substância necessária ao tratamento com um custo mais reduzido, né? E aí, qual é o problema disso? Por que eu tenho que propor uma ação para obter uma autorização judicial para poder plantar, né, enfim, a cannabis e aí produzir a substância, enfim, o extrato do medicamento que eu preciso? Eu incorro, se eu não tiver uma autorização judicial, na Lei de Drogas, né? A Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas, e aí eu posso incorrer nos crimes ali tipificados, seja no plantio para efeitos de consumo pessoal, seja no crime de tráfico de drogas. Então, assim, esse cultivo proibido aqui, ele atrapalha muito na questão dos estudos da planta, né? Às vezes, universidades se abstêm de poder estudá-la por conta de código de ética, né? Você vai saber falar melhor do que eu. A sua visão de como que isso nos impacta? A criminalização é um grande problema na realidade, né? Principalmente para essas questões, mas é um grande problema de maneira geral, né? Tanto que a gente tem em pauta, né? Recente, aí, inclusive eventualmente para amanhã, né, dia 1º de junho, não sabemos se será efetivamente decidido ou não, mas temos aí na pauta do STF, do Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário exatamente discutindo a descriminalização do artigo 28, que é o crime de consumo pessoal, e que dentro do consumo também implica ali o cultivo, quem cultiva, semeia, planta, enfim,
substâncias ali que possam, né, ser consideradas ou servirem para a produção de drogas. Então, isso é uma pauta que está aí para a decisão, e o reflexo disso é que, enquanto não houver a descriminalização, eu tenho uma situação de preconceito, né? Então, muitos médicos ainda têm receio em prescrever a substância ou o medicamento, enfim, que utilize ali como base a planta. Por quê? Porque a gente ainda tem uma situação de criminalização de uma questão que é uma questão de saúde pública. Então, a discussão sobre descriminalização vai além da questão do uso social ou recreativo, como alguns mencionam. A gente também tem um impacto nessas situações relacionadas ao uso terapêutico. Eu cheguei a participar, né, de alguns eventos relacionados a isso, e aí a gente teve, por exemplo, o relato de pessoas que utilizam, né, de forma medicinal, porque melhora em muitos aspectos da vida da pessoa, né? Alguns que usam morfina e passam a não usar mais a morfina, mas a usar a cannabis. E aí essas pessoas, quando elas se veem em uma situação de perigo, né? Então, assim, um familiar chegou em casa, ou às vezes pessoas que se concentram nas comunidades e aí tem batida policial e vão lá e destroem a planta por medo, né, disso. Mas a gente também tem um outro lado, né? Que são as associações que conseguiram ter a aprovação, né, do pessoal da lei para poder fazer o cultivo disso e poder tornar um pouco mais acessível. Uma dessas associações que eu pude conversar foi a Associação Flor da Vida, com o Enor, que é o presidente dessa associação. E aí ele traz aspectos muito interessantes, né? Então, quando você, talvez a senhora possa me falar um pouco disso, quando a gente não tem uma lei definida, quando a gente não tem a aprovação, né, do cultivo disso em solo nacional, a gente não consegue definir aspectos que, por exemplo, envolvem o trabalho com essa planta. Aspectos que não envolvem ali quais EPIs que você consegue utilizar, né? Qual que é a sua visão com isso? Eu acho que o trabalho dessas associações é muito importante. Elas realmente estão estabelecendo esse movimento de colocar esse assunto em pauta para discussão. É por conta dessas associações, das ações, enfim, propostas por essas associações que a gente tem ali um movimento do Poder Judiciário permitindo, inclusive, o cultivo da planta, porque tem uma outra questão também, né? Mesmo que eu tenha autorização, como eu disse, para importação da substância, enfim, ou do medicamento, isso ainda assim é muito caro, né? Ainda que seja produzido em solo nacional, isso vai baratear um pouco mais, mas o que é produzido aqui, o que é autorizado para produzir aqui, por enquanto, né? Ainda se utiliza de algo que vem do exterior. Então, o preço do medicamento ainda é muito alto. Então, a gente teve um movimento das associações, tanto em relação à possibilidade de plantio, principalmente porque as pessoas não têm, muita gente não tem condições de adquirir o medicamento, mesmo ele sendo importado, ou mesmo ele tendo sido parcialmente produzido aqui. E temos as ações também para pedir que o SUS forneça, né, e essa era uma das discussões, porque não havia cadastro ali, né, registro na Anvisa, para que o SUS forneça esse medicamento, os planos de saúde também possam fornecer esse medicamento. Então percebam que a movimentação a respeito do acesso a esse tipo de medicamento com base na cannabis veio por meio principalmente dessas associações ou individualmente desses pacientes ou pais de pacientes que precisam desse medicamento e que não têm acesso a ele e que muitas vezes têm medo, inclusive, de incorrer em crime, porque há uma possibilidade de, né? Principalmente relacionado ao plantio. Então, essas movimentações elas são importantes. O judiciário ele vem decidindo casualmente, né, em situações específicas, mas a gente precisa ter um posicionamento definitivo a respeito disso. Então,
esse posicionamento ele vem muito a partir da descriminalização. Então, eu acho que a discussão sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, a discussão sobre a descriminalização da Lei de Drogas passa também pela discussão da política de guerra às drogas, de como eu quero tratar as questões referentes tanto ao consumo quanto em relação ao tráfico, mas também permeia as discussões relacionadas ao uso terapêutico. E foi perfeito trazer esse ponto do SUS, né? Porque recentemente a gente teve uma lei de autoria do deputado Caio França, que foi aprovada pelo Tarcísio de Freitas, né? O governador. Ele até menciona que muito disso se deve ao sobrinho dele que tem a síndrome de Dravet, se não me engano. E foi um ponto em que eu discuti com o presidente da associação Flor da Vida, né? Ele não se mostrou muito favorável à lei, porque ele diz que parece um passo para frente, mas é um passo para trás. Que o SUS não consegue lidar com os remédios mais básicos, mas quer, né, trazer a cannabis, o canabidiol principalmente, que ele falou que é a substância mais barata, né? Sim. Ali. Quer trazer o canabidiol, sendo que é importado de fora, como você mesmo colocou aqui. Então, o que você acha da visão do Enor, do ponto de vista dele, que é presidente de uma associação que consegue fazer aí, atender 6 mil pessoas, né? Ele nos relatou. Então, é válido isso que ele fala? A lei adianta? Como que foi? Como que é? Essa legislação, não sei se você teve a oportunidade de consultar a redação dela. Ela é bastante genérica. Teve diversos dispositivos do seu conteúdo que foram vetados, ou seja, que não entraram em vigência com a sanção, né, feita pelo governador. E há dúvidas sobre como ela será efetivada, sabe? Porque tem ainda muitos aspectos dessa legislação que deverão ser regulamentados, né? Esse é um ponto. O segundo ponto realmente tenho dúvidas também de como o SUS vai conseguir fornecer esse medicamento se muitas vezes não consegue, né, como foi mencionado aqui, atender ao básico, né? Terceiro ponto, é uma legislação em plano estadual. De que forma, quais são os requisitos para que eu possa obter esse medicamento aqui? Se eu poderia, por exemplo, vir de um outro estado, se eu tenho necessidade desse medicamento e ter acesso a esse medicamento no estado de São Paulo, já que o meu estado não tem uma regulamentação. Então, na verdade, a iniciativa de abordar a temática é importante. Eu acho que é um passo importante. Agora, eu não sei o quanto essa legislação de fato será efetiva e o quanto ela vai de fato permitir o acesso a esse medicamento e de que forma isso vai acontecer. Porque ela é uma legislação extremamente aberta, extremamente abrangente e que certamente vai demandar outras regulamentações que nós não sabemos quando ser e como virão. É importante ter esse ponto de vista seu como lei, né, como alguém que compreende todos os aspectos da lei, do Enor como uma pessoa que lidar com isso no dia a dia, que foi uma reclamação dele. Não nos perguntaram, nós, associações que já trabalhamos com isso, não nos perguntaram. O que é comum em termos de processo legislativo, né? Exatamente. Geralmente as legislações são criadas sem ouvir quem está ali, quem é diretamente impactado pela legislação, né? Nesse caso, as pessoas que de fato estão ali na linha de frente, pleiteando, propondo ações e tentando ter acesso à substância, né? Sim, e o ponto de vocês nos ajudam pessoas leigas que não compreendem muito do assunto, né? Porque quando a gente se depara com uma lei dessa, a gente pensa que a coisa está evoluindo, não que ela está regredindo. Geralmente, sempre se coloca a produção de legislação como a solução para tudo, né? Então, hoje, quase tudo o que se diz, vamos resolver uma determinada questão, vamos produzir uma legislação a respeito. Como se a legislação fosse resolver todos os males, quando, na verdade, muitas vezes ela cria outros problemas, ou ela não tem uma efetividade,
ou ela não regulamenta a situação de tal forma que resolva aquilo que ela pretende resolver, ou eu tenho outras legislações e aí na aplicação conjunta eu não consigo aplicar. Então, trazer novas legislações nem sempre significa que eu estou resolvendo as questões efetivamente. Nesse caso especificamente, nós não precisamos necessariamente de uma nova legislação. Existe um projeto de lei, aliás, existem vários, né? Um é o 399 de 2015, que vai falar também sobre essa questão da descriminalização em relação ao uso terapêutico, mas isso se resolveria simplesmente se o STF se posicionasse a respeito do artigo 28, por exemplo. É basicamente a canetada de... Não é uma questão de criar legislação, é uma questão de descriminalizar. Pronto. É como uma lei para inglês ver, né? A gente vai criando artifícios. A legislação, eu acho, assim, de qualquer forma, eu acho que a legislação tem um ponto importante de trazer a discussão, traz evidência para essa discussão, que é uma discussão importante. Agora, o quanto a legislação que foi criada será efetivamente aplicada e como ela será aplicada e quem vai ter acesso efetivamente, de que forma esse acesso vai acontecer, isso a legislação não explica muito bem. Então, e é esse aspecto de concretização da legislação que está aberto e que leva a questionar, enfim, o quanto essa legislação é interessante ou não, o quanto ela vai ser efetiva ou não, entende? Entendo. Para fechar, então, todos esses pontos mais dificultam do que ajudam em si, né? Ao acesso da cannabis, que hoje em dia, como é importada, está em torno de R$1.000 a R$2.000, né? Se a gente pensar que a grande maioria da nossa população vive com menos de R$10 por dia, né? É inviável você imaginar que alguém consiga ter acesso a um medicamento com esse valor. Né? É risório até. É um mundo utópico. Sim, né? Com certeza. Mas é isso, doutora. Muito obrigada. Como que a gente pode conhecer mais do seu trabalho? Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Direito com Elas. Na verdade, não é só meu, é meu e também dividido ali, né? Compartilhado com outras professoras. Então, quem quiser conhecer, canal Direito com Elas. Perfeito, muito obrigada. Foi muito bom ver esses aspectos penais relacionados à planta. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada.